Olá, alunos do curso de Pequenos Grupos, sejam bem-vindos a mais uma aula, na verdade a segunda aula desse curso. E na aula anterior nós falamos sobre as bases e a definição de pequenos grupos. Na verdade nós compartilhamos duas definições para pequenos grupos, tá? Então hoje nós vamos seguir o nosso conteúdo, vamos adiante e vou compartilhar aqui com vocês então a minha tela. Pronto. Então nós falamos sobre bases, né? Esse é o nosso conteúdo, lembrando que esse curso está dividido em duas unidades. A primeira unidade trata de definição, bases, propósito, tipo de pequeno grupo, liderança de pequeno grupo. E a segunda unidade ela vai tratar da celularização propriamente dita, como iniciar, a estrutura e funcionamento, solução de problemas, projeção de crescimento, estratégias. Tá? Esses dois últimos tópicos, imersão e testemunho de um líder de pequeno grupo, acontecem no treinamento presencial, tá ok? Então, falamos já das bases na última aula e das definições, né? São duas definições que nós compartilhamos, tá? Vamos aos objetivos, então, do pequeno grupo, tá ok? Quais são os objetivos? O que buscamos através do pequeno grupo, tá? O que o pequeno grupo ele traz para a igreja, tá ok? Vamos lá. Primeiro objetivo, pequeno grupo gera envolvimento, tá ok? E quando nós falamos de envolvimento, nós estamos falando de pessoas engajadas, pessoas participando, pessoas integradas no serviço do corpo de Cristo, tá certo? É verdade que muitos hoje apenas assistem, é verdade que muitos hoje apenas são espectadores. O pequeno grupo, ele vem exatamente com esse propósito, gerar envolvimento. Então, no pequeno grupo, as pessoas elas podem compartilhar os seus dons, elas podem compartilhar suas experiências, elas podem compartilhar as suas conquistas, elas podem compartilhar as suas dores, elas podem compartilhar recursos, tá? Então, o pequeno grupo gera esse envolvimento, a possibilidade do membro, do discípulo participar de alguma forma, visto que no pequeno grupo nós temos aquele encontro informal, onde as pessoas são, de certa forma, motivadas a participar, motivadas a compartilhar, tá? Então esse é o primeiro objetivo do pequeno grupo. O segundo objetivo é o seguinte: o pequeno grupo gera comunhão, tá? Comunhão no sentido de proximidade, tá? Ou seja, as pessoas estão próximas umas das outras, as pessoas estão juntas. Isso o texto de Atos capítulo 2 fala muito bem. Eles estavam juntos, eles estavam todos os dias juntos, seja no partir do pão, seja nas refeições, tá? O pequeno grupo ele vem com esse propósito, gerar comunhão, tá? A celebração de domingo à noite, por ser uma reunião já bem formatada, ou seja, ela tem uma liturgia, tá? Muitas vezes ela termina um pouco tarde, ela não proporciona ao discípulo, ao membro da igreja, a possibilidade de aprofundar uma comunhão. Tá? Então, algumas pessoas, assim que termina aquela reunião, elas já voltam logo para casa, elas já saem logo, elas não demoram, elas não passam tempo, tá? Juntas. Tá? E o pequeno grupo, ele tem, portanto, essa vantagem, primeiro porque o formato ele não é rígido, tá? Como nós falamos há pouco, a reunião
ela é informal, ela é uma coisa muito tranquila, onde as pessoas participam, tá? E nessa participação, nesta interação, a comunhão ela é promovida. Então, o pequeno grupo ele vem com esse objetivo, gerar comunhão, proximidade. Mas também o pequeno grupo gera evangelização. Na verdade, o pequeno grupo, tá, ele tem como principal finalidade, tá, é, ser um canal de evangelização na igreja. Através do pequeno grupo, pessoas são alcançadas, pessoas são ganhas. Semanalmente, o evangelho é anunciado, pregado, tá? Uma mensagem de fé, de esperança é compartilhada no pequeno grupo, tá? E o pequeno grupo não pode perder de vista isso, tá? Quando eu digo que essa é a principal razão de ser do pequeno grupo, evangelizar, alcançar pessoas, tá? É, tem a ver exatamente com essa disposição da igreja em manter firme esse foco, porque se de repente o pequeno grupo ele deixa de ser esse canal de evangelização na igreja para se tornar apenas um encontro dos crentes, tá? Bem, ele pode gerar comunhão, ele pode gerar até envolvimento, tá? Mas a principal finalidade do pequeno grupo, que é ganhar o perdido, alcançar vidas, tá? Isso aí já se perdeu. Isso aí a igreja perdeu de vista. Então, o pequeno grupo ele existe principalmente para ganhar, para alcançar vidas, tá certo? O pequeno grupo também gera interação, tá? No sentido das pessoas interagirem, pessoas são integradas, um novo convertido, por exemplo, tá? Se ele foi ganho na celebração de domingo, tá? É no pequeno grupo que ele vai ser integrado. Se ele foi alcançado no pequeno grupo, tá? É no pequeno grupo que ele vai dar continuidade à sua caminhada, tá? E ali ele vai interagir, ali ele vai conhecer, ali ele vai ter a oportunidade de conhecer a fundo a sua família na fé, tá? Então o pequeno grupo ele gera interação. O pequeno grupo gera pastoreamento, tá? Pessoas semanalmente recebem uma palavra, recebem edificação, recebem auxílio, tá certo? E isso é receber pastoreio, pessoas que recebem uma palavra, pessoas que são edificadas, pessoas que têm a oportunidade de abrir o coração com alguém, receber uma palavra de consolo, de ânimo, tá? Essas pessoas estão sendo sim pastoreadas e o pequeno grupo ele gera esse pastoreamento na igreja, tá? Ou seja, é verdade que uma igreja com pequenos grupos, ela consegue, portanto, proporcionar aos seus membros, aos seus discípulos, um pastoreio eficaz, pessoal, algo de perto, tá? Uma igreja com 50, 100, 150 pessoas, o pastor sozinho, ele não dá de conta, ele não consegue oferecer, proporcionar um pastoreio de qualidade, tá? Então, ele precisa compartilhar o seu ministério, ele precisa compartilhar as suas atividades com uma equipe, com outras pessoas, no caso os líderes, tá? E os líderes, a partir do pequeno grupo, vão desenvolver esse trabalho de pastoreamento. Então, o pequeno grupo ele gera pastoreamento. O pequeno grupo gera novos líderes, tá ok? O pequeno grupo gera novos líderes. É no pequeno grupo, tá, que vai nascer o líder. É no pequeno grupo que vai nascer aquela pessoa que vai dar continuidade a um processo. Mais tarde nós vamos falar sobre a multiplicação, tá? Que é um importante processo do pequeno grupo, onde um pequeno grupo, uma célula, gera um outro pequeno grupo, gera uma outra célula. E quem é que vai liderar esse novo pequeno grupo? Quem é que vai liderar essa nova célula? Tá? O líder, né? O líder, o novo líder.
essa pessoa que foi gerada dentro do pequeno grupo, tá? Então, uma igreja com pequenos grupos, ela passa para os seus discípulos a seguinte visão, tá? Todos um dia serão líderes, tá? Hoje um discípulo, amanhã um líder, tá ok? Por quê? Porque esse é o processo. Hoje eu estou num pequeno grupo, tá? E pode ser que o meu líder no pequeno grupo me convide para ser o Timóteo. Nós vamos falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas Timóteo, antecipando aqui, adiantando, é o auxiliar, é o assistente do líder. Tá? Então, o meu líder me convida para ser o Timóteo. Quando ele me convida para ser o Timóteo, ele já está, portanto, decidido a trabalhar nesse sentido, ou seja, tornar-me é, trabalhar na minha vida no sentido de que mais tarde eu venha me tornar o líder, aquele líder que vai liderar o novo pequeno grupo, a nova célula quando na sua multiplicação. Tá? Então o pequeno grupo ele gera novos líderes. Tá? O pequeno grupo desenvolve de maneira efetiva a visão da igreja local. Tá? Normalmente algumas pessoas, e essa é uma das principais objeções, tá? Costumo dizer que o pequeno grupo ele não respeita a identidade da igreja. Tá? O pequeno grupo leva a igreja muitas vezes a abrir mão de uma estrutura, de uma filosofia de ministério. Não é verdade. Ao contrário, o pequeno grupo ele é sim um instrumento para desenvolver a visão daquela igreja local. Tá? Através do pequeno grupo, tá? A liderança, o pastor, ele pode muito bem desenvolver a visão daquela igreja ou daquela denominação. Tá? Então, o pequeno grupo ele desenvolve de maneira efetiva a visão da igreja local. Tá? Então, são esses os objetivos. Tá? Pequeno grupo gera envolvimento, pequeno grupo gera comunhão, pequeno grupo gera evangelização, pequeno grupo gera interação, pequeno grupo gera pastoreamento, pequeno grupo gera novos líderes. Tá? Esse objetivo 7, gente, pequeno grupo gera novos líderes, na verdade, o objetivo aqui é discipulado. Tá? Pequeno grupo gera discipulado, tá certo? Ou seja, no pequeno grupo as pessoas são discipuladas, tá? No pequeno grupo as pessoas são orientadas, tá? São ministradas, são instruídas, isso é discipulado, tá? Discipulado é tão somente transmissão de vida, comunicação de vida, não é comunicação de conhecimento, é comunicação de vida, e isso acontece no pequeno grupo, tá certo? E o pequeno grupo desenvolve de maneira efetiva a visão da igreja local. Tá bom? Muito bem. Quais os tipos de pequeno grupo? Sim, nós temos tipos de pequenos grupos. Tá? Para ser mais exato, são 2, tá certo? São 2 os pequenos grupos que uma igreja, num processo de celularização, vai estabelecer, tá ok? E que pequenos grupos são esses? Vamos lá. O primeiro pequeno grupo, tá, é aquele já conhecido, é o chamado pequeno grupo evangelístico, ou pequeno grupo propriamente dito, tá? Ou célula para algumas igrejas. Tá? Esse pequeno grupo, essa célula, tá, ela tem algumas características. Tá? Quais as características deste pequeno grupo ou quais as características dessa célula? Primeiro, ela é evangelística. Tá? Ele é evangelístico, ou seja, todas as semanas comparecem convidados novos para os quais se transmite a mensagem de salvação. Tá? É importante ressaltar, frisar aqui que, como nós falamos há pouco, a principal finalidade do pequeno grupo é evangelizar. A principal finalidade do pequeno grupo é alcançar vidas,
tá certo? Essa é a principal finalidade, esse é o principal objetivo, tá? E o líder, ele não pode perder de vista isso, ele não pode perder de vista, o pastor, ele não pode perder de vista isso, tá certo? Isso é muito importante, isso é muito importante, tá? Frisar, tá ok? E eu sempre compartilho com alguns pastores, alguns líderes, uma experiência particular, tá? Eu estabeleci os pequenos grupos e, ao longo do tempo, eu percebi que alguns pequenos grupos perderam de vista esse objetivo, essa finalidade, evangelizar, ganhar vidas, ou seja, o pequeno grupo ele estava reunindo apenas os crentes da igreja, tá? E, bem, eu diante daquela situação, eu tive que tomar alguma decisão, eu tive que estabelecer alguma medida no sentido de retomar aquele foco, né? E foi aí que eu chamei os líderes da igreja, tá? E passei para eles a seguinte orientação: a partir de hoje, nenhum pequeno grupo vai se reunir sem a figura do convidado, sem a figura do visitante. Ou seja, chegou o dia da reunião, todos os, todos os discípulos estão presentes. O líder percebeu que não tem visitante, não tem convidado, o que é que ele tem que fazer? Ele faz uma oração e despede os discípulos, tá? Por quê? Porque a pessoa, a figura principal faltou, o visitante, o convidado, tá? Então, naquele momento, os discípulos são despedidos, a reunião não acontece exatamente porque naquele dia não teve a presença do convidado, do visitante. Essa é uma forma de motivar os discípulos a sempre trabalhar no sentido de trazer o convidado visitante, porque de repente isso pode se tornar muito cômodo para os discípulos, né? Ou seja, independente de ter ou não o visitante, a reunião vai acontecer. Então, é importante o pastor sempre estar atento a isso. É importante, muito importante, tá certo? Outra característica é uma reunião aberta, ou seja, todas as semanas, diversos convidados podem assistir às reuniões, tá? É uma reunião aberta. Por quê? Porque ela é evangelística. Ela é semanal, ou seja, ela precisa ter essa regularidade. A reunião deve realizar-se uma vez por semana, de acordo com o combinado com o anfitrião. Então, toda semana, naquele dia certo, é quinta, é sexta, tá? E toda semana, tá certo? Se o líder não pode, naquela semana, acontecer algum imprevisto, está no trabalho ou doente, tá? Então, imediatamente o, o, o assistente, o Timóteo, ele assume, tá? Ele assume então o posto, ele faz a reunião, mas eu não tenho um assistente, como é que eu faço? Convido um outro líder, mas é importante que não haja essa quebra, tá? Porque o pequeno grupo ele tem essa característica de ser semanal, tá? Ele é familiar, realiza-se em lares para fortalecer a instituição básica da sociedade, tá? Entenda, gente, eu sempre falo do paradigma do templo, tá? O que é o paradigma do templo? Em algumas igrejas, tá? A vida da igreja gira em torno do templo, então tudo tem que acontecer no templo, tá? Isso significa, portanto, que aquela igreja tem uma dificuldade enorme de sair das quatro paredes, tá? E o pequeno grupo vem exatamente com esse propósito, fazer com que a igreja realmente saia das quatro paredes. O pequeno grupo, ele leva, portanto, a igreja a se reunir nos lares, tá? Então, o pequeno grupo, para ser pequeno grupo, a célula, para ser célula, ela tem que se reunir nas casas, não no templo, tá? Não no templo. E aí nós vamos para o segundo pequeno grupo, o segundo tipo de pequeno grupo que nós chamamos de grupo de discipulado ou equipe, tá? Veja, nós temos aqui uma mudança radical de foco. No pequeno grupo propriamente dito, o foco estava em ganhar, trazer alguém, tá certo?
alcançar o perdido, comunicar o evangelho, compartilhar o evangelho. Já nesse pequeno grupo, que nós chamamos de grupo de discipulado ou equipe, o foco está na, na formação de liderança, tá? Na formação de liderança. Aqui, o propósito não é ganhar alguém, não é alcançar alguém, o perdido, compartilhar o evangelho, não. O propósito aqui é formar líderes, é preparar, é discipular, tá? Por isso, grupo de discipulado. E quais são as características? Primeiro, ele é fechado, ou seja, apenas pessoas que já pertencem à igreja é que participam de um grupo de discipulado ou equipe, tá? Aqui você não convida ninguém, tá? O grupo de discipulado, tá? Ou equipe é apenas para pessoas que já pertencem à igreja, tá? Ele é semanal ou quinzenal. Enquanto o pequeno grupo tem que se reunir toda semana, o grupo de discipulado equipe, ele pode se reunir a cada 15 dias. Isso para não sobrecarregar tanto o líder. Por quê? Porque o líder ele tem que reunir o pequeno grupo e ele tem que reunir também um grupo de discipulado. Alguém pode estar se perguntando, quer dizer que quando eu celularizar a igreja, imediatamente eu já tenho que estabelecer esses dois tipos de pequeno grupo? Não, você vai estabelecer uma equipe que nós chamamos de equipe experimental ou equipe principal e os pequenos grupos, tá? Os grupos de discipulados ou equipes, eles vão nascer ao longo do tempo, tá certo? Então, o grupo de discipulado, ele pode se reunir semanalmente ou quinzenalmente. Ele pode se reunir nas casas ou no templo, não tem problema, tá certo? Porque, mais uma vez eu digo, o foco aqui é no discipulado, propriamente dito. O foco aqui é na formação de líderes. Então, reunir no templo não tem nenhum problema, tá? Então, são esses dois tipos de pequeno grupo. Se você está implantando, se você está celularizando a sua igreja agora, tá? Entenda isso. O que você vai fazer nesse primeiro momento? Você vai formar uma equipe experimental. Lá na celularização, quando nós chegarmos na etapa de celularização, nós vamos dar um passo a passo. O que é que você vai fazer? Mas eu adianto, o que você vai ter que trabalhar agora é equipe experimental, tá certo? E pequeno grupo evangelístico, somente, tá? As equipes ou grupos de discipulados, tá? Eles vão ficar lá na frente, tá? Eles vão acontecer à medida, tá, que o pequeno grupo trabalha, se desenvolve, tá ok? Eu coloquei isso aqui apenas para que você já tenha uma ideia, tá, desses dois tipos de pequenos grupos, tá? O pequeno grupo evangelístico, o pequeno grupo de discipulado, ou grupo de discipulado ou equipe, tá ok, gente? Então, por hoje é só, tá? Na próxima aula nós já vamos falar sobre a liderança do pequeno grupo, vamos falar um pouco sobre o perfil do líder, tá? É importante falar sobre isso, porque quando nós chegarmos na parte de seleção, que já é a unidade prática do curso, tá? Você já vai ter mais ou menos uma noção de quem é essa pessoa que você vai chamar, quem é essa pessoa que você vai escolher. Muitos pequenos grupos falham, muitas igrejas falham na estratégia de pequenos grupos por um erro de falta de seleção. Não houve uma seleção correta, adequada, tá? É importante que o pastor ele tenha mais ou menos uma noção de quem é essa pessoa que ele vai chamar, quais as características, tá? Então, na próxima aula nós vamos falar sobre isso. Ok, gente? Tudo bem? Então, deixa eu voltar aqui para a nossa tela. Ok. Então é isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre liderança de pequenos grupos, tá? Qualquer dúvida, tá? Você vai aqui ao lado no botão mensagens, tá? E manda para mim, por favor, a sua dúvida, a sua pergunta. Eu vou ter o máximo prazer de responder.
tá ok? Se gostou da aula, também manda uma mensagem dizendo, olha, gostei da aula, tá certo? Se não gostou, manda um feedback, tá? Falando sobre o que podemos melhorar neste curso, tá ok? Porque a ideia é exatamente essa, tá? Trazer um conteúdo de valor e proporcionar uma experiência de aprendizado para você, tá ok? Então, conto com esse retorno, conto com esse feedback, é só usar aqui o botão mensagem, você entra na tela de mensagens e manda então o seu retorno, seja a sua pergunta, seja o seu comentário, tá ok? Até a próxima aula do curso de pequenos grupos. Deus abençoe.